Luciano, né, que é da Bahia, quer fazer a sua pergunta. Luciano, por favor. Olá. Na diferença entre legalizar, despenalizar, descriminalizar, que mudança isso traria na vida de um usuário de drogas? Essa pergunta é fundamental porque há muita confusão em relação a isso, né? Eu até começar por aí, Roberto. Você assim, explicaria rapidamente Claro. o que seria descriminalizar, Tanto que despenalizar nós, e os legalizar? juristas, né, logo depois que saiu a lei sobre drogas, nós, os juristas, começamos a nos debater lá. Primeiro começar despenalização, descriminalização. Começou uma... E aí você via artigos dizendo, não aconteceu no Brasil a descriminalização. Daí no mesmo jornal, houve no Brasil a descriminalização. E eles vinham com o conceito de crime. Então, lá atrás, na lei, lá a lei de introdução ao Código Penal define crime como aquele que tem pena de reclusão, detenção e prisão simples. Se agora existe uma conduta que não tem esse tipo de pena, então não é mais crime. Então, vieram os primeiros. Depois acabou prevalecendo, mais ou menos, a maioria entendeu. No Brasil não houve a descriminalização. Então, está lá ainda como crime, né? Uso de drogas no Brasil continua sendo uma infração penal. Ok. Isso, então... Mas o que aconteceu? Tirou a pena privativa de liberdade. E aí veio, tirou a pena de prisão, que é a privativa de liberdade, e trouxe outras penas, outras medidas alternativas. Então, prevaleceu a ideia da despenalização. Então, manteve como crime, mas tirou a pena. E aí, quando a gente tem a ideia da legalização, é o exemplo que a gente vai encontrar em outros países, ou no próprio Brasil, relativamente às drogas lícitas, né? Então, por exemplo, a Holanda, em relação à maconha, a Holanda regulamentou, legalizou a maconha e diz assim, pode vender maconha até nas lojas que vendem café, mas desde que a pessoa se identifique, tenha que comprovar que tem mais de 16 anos de idade. E aí, pode comprar uma determinada quantidade. Tem uma quantidade, tem que ser consumido em ambiente fechado. Tem lá toda uma regulamentação. Tem Então, legalizou no sentido de regulou, né, a conduta, dizendo como pode e como não pode. Quando acontece no Brasil com remédio, a gente tem isso também. O álcool no Brasil, que não pode ser vendido a menores de 18 anos. E assim, então, a ideia da legalização traz esses contornos, que segundo alguns especialistas, eu acho que aí o Carlos pode falar melhor do que eu sobre isso, seria um caminho importante para conseguir diminuir a força do narcotráfico. Segundo alguns, né, pensam assim. Eu não sei, não tenho esses dados, só indo um pouquinho descrente em relação a isso, mas enfim, né, imagina-se que isso possa acontecer no Brasil. Existem alguns projetos tramitando no Congresso Nacional que tentam trazer todos esses conceitos. Então, tem lá o da descriminalização, o da legalização, e o debate é grande, até audiências públicas, eu participei de algumas discussões sobre isso, para tentar ver o que dá para trazer para o Brasil, o que dá para trazer de fora e adequar à realidade brasileira. E a pergunta, Luciano, é boa. O que isso muda na vida do usuário? Posso dar um comentário? Eu acho que muda muito, né? Eu acho muito bacana, eu concordo com o Roberto, que essa mudança da lei, que despenalizou, né, mas não descriminalizou o consumo de drogas, foi muito importante. É um passo, né, sensacional, considerando o tamanho do Brasil, considerando até a nossa cultura e tal. Eu acho que foi um passo muito bom. Agora, a descriminalização, que aí é retirar a conduta do Código Penal, não é crime, então não implica várias coisas, eu acho, positivas para o usuário, porque o usuário pode procurar ou ser procurado por um agente social, né, para indicá-lo a um tratamento, se quiser, né, ou uma política de redução de danos que implica em vários países o governo fornece um substituto, né, como é a metadona, no caso da heroína, que é a droga, que também causa um problema sério, porque ela também deixava as pessoas mais ou menos como o crack deixa hoje. Tem o NIOP, o NIOP na África do Sul também, que é uma droga devastadora nesse sentido também. Então, agora, eu queria chamar a atenção para um ponto, né? Quer dizer, existem tantas drogas, né? Tantas drogas, e vão surgindo outras, né? Eu acho que a sociedade no mundo consome drogas, a droga faz parte da nossa vida, para dar uma relaxada, para dar uma ativada, como é o caso do café, para dar uma relaxada, dependendo, uma cervejinha, alguma coisa, enfim, né? A droga sempre fez parte da vida da sociedade. Então,
eu acho importante, eu acho que o Roberto falou uma coisa muito importante, né? Olhar, se a gente conseguir olhar para essa situação de uma maneira menos preconceituosa e passional, né? E olhar com um pouco mais de distanciamento. Bom, isso é um problema social? Sim, é um problema social, mas também olhar que não é só um problema social, senão ninguém consumiria drogas. Também tem um sentido de prazer, tem uma função social também. E assim, a gente não pode desconsiderar que descriminalizar ou legalizar ou despenalizar não significa que a gente está dizendo, que a gente está falando que a droga não tem risco. A droga continua a ter risco. O álcool tem problemas, o cigarro tem problemas, as drogas sintéticas, a gente tem mortes recentes de jovens no Brasil, também tem problemas, e no mundo, não é só no Brasil, na Europa também. Quer dizer, isso não significa que a gente está falando não tem risco. Né? Claro. Eu acho que são dimensões que se cruzam. Né? Até sobre isso, eu acho interessante também a gente lembrar o seguinte: a evolução dessas pesquisas, e portanto o Brasil precisa investir muito em pesquisa, é alguma coisa bem dinâmica, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, tem drogas psicotrópicas, entorpecentes e precursoras, né? É mais ou menos uma definição. Causa dependência é droga. Então, causa dependência tem a potencialidade de causar dependência é droga. Daí a gente vai dividir entorpecente, psicotrópico e precursores. E essas tabelas, a partir da Organização Mundial da Saúde, a partir da Organização das Nações Unidas, OEA, eles têm lá os conselhos que fazem as definições no plano internacional e o Brasil faz aqui no plano nacional. Isso evolui, isso muda. Então as pesquisas também vão dando indicativos para a gente poder trabalhar na legalização de uma maneira mais segura. Porque realmente eu não sei, porque eu não sou especialista na área, todos os problemas que a maconha pode causar. Os benefícios a gente lê bastante, os benefícios medicinais, porque nesse momento de discussão sobre a descriminalização, todo mundo fala mais dos benefícios. Mas ninguém consegue trazer evidências daquilo que a longo prazo pode fazer. Posso fazer uma parte? Concordo com o Roberto totalmente, tem que fazer as coisas devagar, analisar, etc. Mas o sistema jurídico penal, ele é voltado para a punição de um jeito ou de outro. Né? Não, você vai ter que assistir a palestra, você vai ter que prestar serviço à comunidade. Então, isso é contraproducente. Eu acho que a gente tem que falar um pouco do prazer e lidar com o prazer para encontrar umas soluções que conscientizem as pessoas do malefício que existe e a pessoa ser livre para tomar sua decisão. Só queria fazer só uma observação que, quando nós trabalhamos com usuários de drogas, a gente tenta trabalhar atitude, então não o comportamento. Então, quando nós fazemos o projeto, a gente trabalha com ele porque ele decide fazer. Tudo que ele disser, ele vai fazer. E as consequências, e os direitos, os deveres e os efeitos colaterais do que ele decidir é dele. Então, eu não obrigo nada, né? O sistema que nós temos trabalhado hoje é não obrigar mais. Senta, conversa, bate um papo e dá os caminhos, né? Agora, a decisão de mudar tem que ser a atitude dele. Se ele não quiser, ele não faz nada e... até teve na reportagem, teve um português ali que mencionou, né? Nós temos duas opções, né? Uma é deixar ele a própria sorte, outra, né? Então, na verdade, um pouco do que a gente faz é fazer com que ele assuma a responsabilidade sobre aquilo que, se ele quer continuar usando, agora, enquanto for crime, tem as consequências legais e que daí você tem que dar seguimento a isso.